Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Mercado Farma. Hoje nós vamos falar de um tema que é bastante atual e relevante aqui para nós da indústria farmacêutica e acho que para todo o mercado, né? Que é a digitalização. Hoje a gente vai olhar a digitalização por 3 pilares, tanto do ponto de vista dos representantes, do ponto de vista dos clientes e do ponto de vista da indústria. Como que todos esses players vêm vendo a digitalização no mercado. Eu sou Patrícia Nelli, gerente de marketing digital aqui do Grupo NC, e eu tô aqui hoje com convidados mais do que especiais para falar sobre esse tema tão relevante. Eu estou aqui hoje com a Genaine, representante da região Nordeste, sim, da Germed. Isso. Estou aqui também com a Paty Cibele, também representante da região Nordeste. Estamos aqui com a nossa cliente Larissa, da região Norte, Nordeste do país. E, especialmente hoje aqui para receber toda essa galera, temos o nosso acionista, Marcos Sanches, para poder falar com a gente nesse bate-papo aqui mais descontraído do que é e o que a digitalização vem causando no nosso dia a dia. Maravilha? Maravilha. Mas antes de tudo, ô Gena, conta pra gente, pra galera que tá aqui nos ouvindo, né, o que é o Mercado Farma. Se tem alguém aqui que não conhece ainda, que olha, não deve ficar de fora de conhecer, o que é o Mercado Farma, Gena? Bom, o Mercado Farma é a ferramenta do Grupo NC que veio para facilitar a vida dos farmacistas, farmacêuticos, balconistas. Então, você consegue hoje fazer o seu pedido full time, né? Quer seja no momento que o representante está de férias, num feriado. Lá você tem as ofertas, que tem esse cuidado de colocar na ordem do menor para o maior preço do distribuidor e facilita a vida do nosso cliente, né? Porque ele consegue ter os produtos do grupo no tempo que é adequado para a rotina dele. Então, é uma ferramenta que veio para somar. Maravilha. Marcos, para o pessoal também que está conhecendo, você podia dar um overview, né, do seu ponto de vista, desde a concepção do Mercado Farma até hoje, o que você acredita da ferramenta, né? O que você vem vendo que ela vem trazendo também para o mercado? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui a presença, né, da Genaine, da Patrícia, da Larissa também. Um dia super especial para nós termos vocês conosco aqui. As duas representando o nosso time, que são, obviamente, embaixadoras do mercado farma ali no campo e sabem utilizar da melhor forma. E a Larissa aí também, que veio junto com a cliente que vestiu a camisa, né? E, obviamente, que estava contando um pouco também do dia a dia dela. É uma cliente bastante digitalizada, que consegue, né, usar as ferramentas que são apropriadas, assim como nós decidimos por desenvolver o Mercado Farma. Então, o Mercado Farma, especificamente, ele é a somatória ali de todas as empresas do Grupo NC, das indústrias empresas farmacêuticas, MS, Germed, Nova Química, Legrand e assim por diante, aonde a farmácia ela tem acesso, como foi falado, 24 horas, 7 dias na semana, ou seja, quando ela quiser, quando ela precisar e estiver disponível, para poder acessar e contar com o trabalho conjunto que é feito com o nosso vendedor, com o representante. Então, ele é uma somatória, ele potencializa, né, e também traz autonomia para a farmácia, não só a questão de autonomia, mas potencializa o nosso trabalho. Então, nós temos um representante focado, trabalhando. Existem também, óbvio, que agências de distribuição fazendo a visitação no dia a dia na farmácia, mas nós decidimos, né, olhando inclusive do ponto de vista tecnológico, olhando para onde o mundo está, para onde o mundo caminha, nós precisamos também ter uma inteligência somada à inteligência humana, que é exatamente essa questão do portal do Mercado Farma, que está em desenvolvimento, continuará sendo, né? A nossa ideia é que a gente, cada dia, consiga entregar uma ferramenta ainda melhor, não só para o nosso time, mas para o nosso cliente também, e que consiga ter uma entrega de valor agregado bastante relevante para todos que usem a ferramenta e que vocês, óbvio, que tenham a preferência pelas nossas marcas nos momentos de compra. Maravilha, Marcos, Gena, obrigada. Obrigada também. E agora a gente vai falar um pouquinho de uma ação, né, que a gente fez agora, entrando já nesse bloco de digitalização. A gente veio percebendo sobre a onda dos creators, dos influenciadores e de como que isso poderia agregar valor também para o nosso dia a dia. E aí, pensando bem, né, não haveria melhor influenciador e melhor creator do que os nossos próprios representantes, Sim, né? O nosso próprio time comercial que está ali no dia a dia, né, visitando os nossos clientes, levando a mensagem para frente. Então, a gente fez um piloto chamado Mefluencer 1, que foi a versão 1.
E a Gena foi a nossa primeira Mefluencer, né? Verdade, Ela recebeu um verdade. desafio para poder participar dessa nossa campanha. E aí, eu vou abrir alguns detalhes aqui, Gena, para o Certo. pessoal poder entender. A Gena era disparado uma grande representante da região Nordeste, Norte, e ela estava ali ainda com alguns receios de entrar para o digital, mercado farma, plataforma e tudo mais. Eu trouxe essa ideia aqui pra gente, pro Paulo Lima, inclusive, né? Uma pessoa aqui do nosso time também. Falei, Paulo, eu preciso de uma pessoa que seja super comunicativa, que tenha essa vontade de querer divulgar, aparecer nas câmeras, para que a gente possa fazer uma ação de Mefluencers. E aí ele lembrou da Gena. Só que a Gena tinha o detalhe de não ser tão ainda digitalizada no mercado farma. Verdade. Né? E aí a gente convidou a Gena e a gente deu 3 metas para ela. Primeira meta, seguidores, lembra? Sim. Primeira meta, seguidores. Então a Gena tinha que aumentar os nossos números de seguidores. Segunda meta era engajamento. Sim. Terceira meta era ela crescer na utilização dos clientes dela da plataforma do Mercado Farma. Verdade. E, gente, pasmem, tá? Essa mulher triplicou o nosso número de seguidores. Ela, além de tudo, trouxe o engajamento para nossa plataforma como a gente nunca teve e ainda virou a nossa número 1 de vendas, né? Direto no autosserviço, que a gente chama no Mercado Farma, com os clientes dela da região em um mês. Sim, né, Gena? verdade. Isso se manteve. Então, Gena, conta um pouco pra gente de como que foi essa experiência, a gente te convidar para você viver esse desafio, né? Como que foi isso tudo para você? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço demais nessa confiança, parabenizo a iniciativa, porque realmente para mim foi uma virada de chave. E assim, eu amei, né? Eu gosto muito de estar nos vídeos, no Instagram. Eu acho que hoje o mundo é digital e a gente tem que perder até um pouco desse medo, se é uma barreira, tentar vencer essa barreira, porque hoje as pessoas buscam muito, né, a internet. A internet ela é um meio de comunicação, se não mais importante, é um dos mais importantes. Então a gente tem que se adequar ao mundo digital. E assim foi muito legal, porque foi um desafio ter que criar um vídeo que chamasse para a campanha, e foi bem gostoso. Eu tentei trazer uma coisa regional, da Bahia, do baiano, né? E deu muito certo, porque eu tinha resistência, como a Paty falou, porque os clientes diziam, você não vai mais na farmácia, olha, toma cuidado que você vai perder seu emprego, né? Você vai ser substituído, né? E assim, eu não conseguia desenvolver, não porque eu não quisesse ou porque eu tivesse com medo, porque a gente sabe que o progresso é uma coisa que não tem volta, né? Ou você se adequa ao progresso, ou então você vai ser demitido verdadeiramente, porque você tem que acompanhar, né? O representante de quando eu entrei há 21 anos atrás não é o representante de hoje. Então, se a gente não se adequa, a gente fica para trás, né? Então, ter medo do progresso é bobagem. Então, aí, com esse desafio, eu comecei a mudar a minha estratégia, a sentar com o cliente, abrir a ferramenta, mostrar direitinho. Também a empresa me deu a possibilidade de ter um pedido chamado massivo, né? Que facilitava, porque eu tenho muita rede. Eu tenho redes com 40 lojas, então imagina, né? Tantos laboratórios para ele estar passando pedido a pedido, né? Então isso favoreceu muito e foi um trabalho de formiguinha, cliente a cliente, do pequeno ao grande. Assim, eu tenho clientes que têm um SKU muito grande, né? Muito extenso, melhor dizendo. Então passar um a um, né? Foi no início complicado, mas hoje, graças a Deus, a coisa já flui. E eu dizia, olha, fica tranquilo, eu não vou ser demitida, não por isso. Brincadeira, né? Isso não é um motivo, né? Então, assim, eu vou continuar visitando vocês, porque o trabalho humano, ele é importante, né? Para manter o SKU, manter como é que eu posso dizer, os layouts da loja, mas você vai ter uma liberdade de poder pedir enquanto eu não estiver no setor, porque eu viajo, às vezes eu estou no setor de viagem e não tem sinal, então eu não consigo lhe atender naquele momento, e às vezes você fica aborrecido, porque eu não consigo lhe atender naquele momento, e agora você pode chegar ali, tá ali OL, tá tudo bonitinho, a empresa teve o cuidado de colocar na ordem quem está com o melhor preço, então já é uma cotação para você. E veio a facilitar e isso foi internalizado e graças a Deus a coisa fluiu e está caminhando cada vez mais para melhor. Maravilha, Gena. Obrigada. Obrigada também. E nessa onda deu certo, a Gena foi esse nosso primeiro teste, né? E aí, com isso,
a gente decidiu expandir o programa, né, do Mafluencers. E a Jana, inclusive, fez o convite, o Sim. desafiou todos os Foi. outros representantes Na da praia, Germed. viu? Então, o desafio na praia. A gente vai pôr os vídeos para vocês aqui também depois na nossa legenda, né, para vocês poderem acessar. Mas ela desafiou ainda as outras pessoas, né, dos outros representantes da Germed, para fazer um vídeo melhor que o dela. E aí, com isso, a gente tem aqui a Paty, que foi a nossa vencedora dessa edição, né, desse novo desafio, que também tinha esse objetivo de criar um vídeo que engajasse, né, que gerasse esse maior número de curtidas. E ela não fez isso sozinha, não. Ela trouxe a cliente junto, né, Lari? Então, a Lari entrou, fez o vídeo junto, foi super legal. E aí, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que foi para vocês, né? Como que vocês tiveram a ideia de gravar naquele formato. Como que foi esse processo, Paty, para você? Primeiramente, obrigada, né, pela oportunidade que estou tendo. O vídeo foi criado que mostrasse a nossa rotina. Quando eu estava chegando na farmácia, Larissa, estou chegando aí para te contar a novidade. E aí ela sempre me perguntava, ela sempre pergunta o que é que tem de novidade, o que é que tem de novidade. E aí eu falei para ela, ó, novidade é a nova plataforma do Grupo NC, você vai conseguir fazer seus pedidos. Como ela viaja muito, não mora na cidade que tem a farmácia, ela pode fazer o pedido onde ela estiver, e escolhe lá qual a marca que ela vai querer trabalhar, né, do Grupo NC. E ela, assim, se encantou, né, pelo projeto, aceitou o desafio, e a gente caiu para dentro. Isso aí. Tudo. E passou vários minutinhos lá tentando, e deu certo. A ideia, de fato, era mostrar, né, para as pessoas, de uma forma natural, como era o nosso dia a dia, como que a gente fazia aquilo, né? E o Mercado Farma veio para nos ajudar, tanto o cliente como o representante, como a indústria, né? Eu acho que isso deu um boom, tanto para a empresa, como até para os meus clientes, os clientes de balcão, que podem ter acesso aos itens, né, aos produtos do grupo, e eu tendo acesso também aos melhores preços. Exatamente. E foi maravilhoso. E, Lari, conta pra gente, como que foi a sua reação ao você saber que vocês ganharam? O que vocês fizeram de estratégia até para divulgar organicamente, gente? Então, assim, foram quase 1000 curtidas que a gente teve no vídeo. Qual que foi a estratégia que vocês utilizaram na cidade, né? Que você estava contando pra gente antes? Então, quando a Patrícia me convidou, né? Eu disse, meu Deus, que desafio, né? Nos colocar nesse mundo digital e virar influência de fato, né? E aí a gente fez o vídeo, usou os nossos próprios clientes, os clientes de balcão, né? As pessoas tomaram a nossa dor, né? Dor não, nossa alegria e levaram em frente, comentaram, família, amigos, clientes, todo mundo. E teve até os próprios influencers da cidade também que abraçaram a causa. Que legal! E nos ajudaram nesse processo, né? E assim, muitas pessoas gostaram e viram que a plataforma é um benefício, né? Sim. É muito bacana isso. E para você, como farmácia, gerou esse valor, esse engajamento nas suas redes? Como que foi também? Reverberou, vamos dizer assim, né? Porque Com vocês certeza. postaram também, né? Com certeza, nós postamos nas redes sociais e como eu falei, né? As pessoas abraçaram a causa desse programa que é tão grandioso e tão importante para nós, né? As pessoas viram que isso é importante, tanto para a empresa como para os representantes também. É uma plataforma que só veio para somar. Que legal, maravilha. E, além de tudo, também influenciou também tanto na quantidade de seguidores, como no engajamento da minha empresa, né? Porque é uma plataforma, como eu disse, grandiosa. Então, as pessoas viram a grandiosidade daquilo. Que legal. Marcos, quando você ficou sabendo da ideia, o que passou na sua cabeça? Como que foi receber essa nossa proposta de fazer algo assim diferente? Muito bem recebido. Acho que olhando para frente, né, inclusive para alguns anos para cá, eu acho que todos nós, né, que somos vendedores, estamos aí no meio comercial, nós de alguma maneira nós já estamos nos comunicando, né, mas não necessariamente nas redes sociais. E uma coisa que eu falo bastante aqui dentro da empresa, uma coisa é você buscar um engajamento, um número de seguidores e tudo mais, que eu particularmente acredito que é uma coisa natural, independente que você venha a ter muitos seguidores ou não.
nosso caso específico aqui, nós temos um time muito grande, nós temos muitos vendedores, representantes médicos e tudo mais. A partir do momento que a gente tem essa base de pessoas, se todo mundo tiver, independente de quantos seguidores, tiver 500 seguidores, 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, se tiver milhões, melhor ainda, mas também não é nada necessário, a gente conseguir reverberar isso de uma maneira extremamente positiva e o nosso alcance, ele literalmente vai ser equiparado a alguém que tem um número de seguidores absurdamente grande. Então, acho que o grande segredo é que todos nós que já estamos no dia a dia tem essa curiosidade de saber como que é feito o trabalho, a rotina, né, as brincadeiras, obviamente que dias melhores, dias piores, mas sempre de uma maneira bastante transparente, mostrando a vida como ela é. Todo mundo ali tem um pouco de como que tem os seus desafios diários e superados, e muitas das vezes isso pode até inclusive virar uma trend, virar uma brincadeira e tudo mais. Então, acho que a gente tem que cada vez mais fomentar, né? Inclusive, não só todos os colaboradores, em nós também, né? Patrícia, inclusive, é uma das influenciadoras aqui da empresa. Eu tentando, né, obviamente, de uma maneira bastante pequena, mas também, né, incentivar isso. Então, acho que todos nós temos um papel a cumprir do ponto de vista de como nós levarmos a comunicação de uma maneira clara e adequada para o maior número de pessoas possível, de uma maneira que a gente consiga contar um pouco do nosso propósito, do que a empresa está fazendo, o que ela está desenvolvendo, lançamentos, campanhas e assim por diante. Então, acho que a gente tem uma oportunidade, nós temos um canal, que obviamente que ele é pessoal, a pessoa pode usar de uma maneira profissional caso ela queira, mas eu acho que, como tudo na vida, você não consegue separar, né, o pessoal do profissional. Então, você vai sempre além, você sempre vai expandindo e você tem uma questão de que, se você se contaminar pelo lado pessoal, você vai usar aquilo no profissional, e se você se contaminar pelo profissional, aquilo vai se levar para o pessoal também. Então, o que eu acredito é que cada vez mais essa somatória, esse poder ali entre o presencial, né, junto com o digital, com certeza as pessoas que vão se tornar cada vez mais referências, elas vão ter isso como uma receita de sucesso. São pessoas que fazem muito bem aquela rotina presencial do dia a dia, mas elas também estão ampliando o conhecimento no digital e, ao mesmo tempo, a plataforma Mercado Farma cumprindo o seu papel, que é potencializando o vendedor, como foi falado aqui por elas. Elas têm um tempo finito, elas têm um roteiro, uma rotina a ser feita, e ela pode dar, obviamente, uma possibilidade de uma autonomia, né, dentro das condições comerciais já pré-estabelecidas com cada uma das farmácias, para que aquela farmácia consiga também de uma maneira autônoma, ou ali comprar, né, seja um pedido grande, seja uma falta, independente do que seja, mas a gente sabe que sempre o maior diferencial vai ser na visita consultiva do nosso time, cada vez mais preparado, tentando, né, levar não só condições, mas também maneiras de fazer negócio e atender, né, o consumidor da melhor maneira, que o consumidor é a intersecção do interesse entre todos, né? O trabalho da indústria junto com o trabalho da farmácia, estamos todos ali para atender o cliente da melhor forma e, óbvio, que suprir as necessidades que ele tem de compra. Maravilha. Exatamente. E hoje a gente teve um momento, né? Como elas foram as vencedoras, a premiação delas foi vir até aqui. Foi uma das motivações, né, maiores, né, de virar essa chave, conhecer a fábrica. Foi conhecer a fábrica. Então, hoje elas estão passando o dia aqui com a gente. Já visitaram as fábricas, já foram no memorial, já almoçaram conosco, né? Tivemos um super papo gostoso agora no almoço. E amanhã ainda vão conhecer o escritório da Germed, né? Isso. E aí eu queria, Gena, conta pra gente como que foi essa experiência para você. Tá sendo maravilhosa, né? Na verdade, eu tinha um desejo de conhecer a fábrica. Eu sou farmacêutica, né? Bioquímica de formação. E na minha cidade, a gente não tem um foco para a indústria, e sim para as análises clínicas, laboratório. E eu sempre quis conhecer uma indústria, né? Então, era um sonho que já vinha de muitos anos. E eu tô há 9 anos esperando esse momento, né? Mas tudo é no tempo de Deus e vem no tempo certo. E é lindo, né? A gente poder conhecer a história de perto desse homem visionário, que foi o seu Emiliano. É uma coisa assim emocionante. Me emocionei quando cheguei na casa dele, porque eu aprendi que sonham não é algo que a gente quer pra gente, é algo que a gente idealiza e realiza para beneficiar outras pessoas. E ele foi realmente um grande sonhador, porque daquela bola de casinha, né, aquela coisa de casa, hoje esse universo, esse império maravilhoso, que me dá orgulho, né, dessa empresa que eu trabalho. Eu tenho muito orgulho, eu tenho paixão pela essa empresa. E vendo de perto, vendo ali as máquinas, a produção,
eu senti o quanto vai muito além das fórmulas, né? São pessoas ali, empregos, né, que estão ali trabalhando com amor, todo um controle de qualidade para que a população receba um medicamento verdadeiramente nas condições que ele tem que estar. Então, foi lindo para mim, né? Eu me emocionei na casa dele, eu fiquei imaginando, né, cada coisa. Eu gosto muito de história, então eu vivi aquilo ali. E eu agradeço, né? É muito enriquecedor estar aqui. É mais bagagem e é mais motivação para ir para as ruas e dizer assim, olha, eu trabalho para uma grande empresa, um grande grupo que se preocupa com a sua segurança, com a sua saúde, né? E só agradecer, né? Senão eu me emociono, viu, gente? Porque é emocionante, né? A história desse homem é emocionante. Muito lindo o que ele construiu e que a família, né, que está levando à frente, né, de geração a geração, cada vez mais evoluindo, acompanhando o mercado, a tecnologia, e só agradecer e dizer que sou ainda mais NC. E vocês, como que foi para vocês? Vou passar para a Lari agora, né, como cliente, poder... Você tinha noção do tamanho, de como que era tudo aqui? Como que foi essa experiência hoje? Incrível, a palavra é essa, incrível. Primeiro, né, queria agradecer pela oportunidade, que estar aqui hoje é muito importante, tanto para a empresa como para mim, como, assim, farmacista, né? A gente vê todos os processos, a gente imagina aquela caixinha, mas não imagina quais os processos que o que tem ali naquela caixinha passa para chegar até o cliente final, né? E isso é muito importante, a gente vê isso e vê também a história, né? Como a Gina falou, que tudo isso tem um fundo, né? E aquela história da família unida que vem passando por gerações e gerações até chegar até aqui hoje, isso é muito importante. E eu sou muito feliz de ter sido a cliente escolhida, né, por Patrícia, para a gente fazer esse vídeo, e nós conseguimos estar aqui hoje e acompanhar todos esses processos. Foi muito importante e eu estou realizada. Aí ela agora só vai comprar NC. Vocês vão chegar lá na farmácia, só vai ter grupo. Tem que ter o paredão completo ali, ó. Perfeito, é isso aí. Pois é. E, ô, Paty, o que te chamou mais atenção de tudo até agora? Uma coisa que te chamou mais atenção, que te marcou. A simplicidade das pessoas que trabalham no Grupo NC é, assim, radiante. A gente vinha comentando, né, no caminho, eu, Jana e Lara, assim, o quanto é bom estar aqui, o quanto a gente é bem recebido, o quanto vocês são muito humanos, o quanto vocês são simples, né? A gente vê, assim, pessoas nem imagina quem é, né? Os acionistas, as pessoas que estão à frente, é, assim, gratificante, contagiante. Ah, que bom, que E bom. parabéns, Sandra. Bom, gente, agora vamos entrar num tópico aqui de mercado farma, de dia a dia, né? Voltando hoje, no seu dia a dia, Gena, o que você entende que... Fala também uma coisa que no seu dia a dia mudou utilizando mais o mercado farma. Qualidade, né, de tempo. Porque, assim, o mercado farma, ele facilita tanto a nossa vida quanto do farmacista, né? Do farmacêutico, né? Da pessoa que faz a compra. E a gente, aquele tempo que a gente passava, né, digitando, a gente pode estar, o quê? Fazendo estratégias de ações para a farmácia, né? Buscando uma ponta de gôndola, uma campanha. Então, otimiza o nosso tempo, né? Otimiza bastante. Então, para mim, ele veio realmente para somar, né? Eu hoje estou apaixonada por ele, né? Resistiu, mas agora apaixonou, né? Mas é isso, como eu falo, a resistência foi muito mais por conta do cliente. Porque assim, ó, o baiano, né? Eu sou da Bahia, né? Sou Salvador. E o baiano, ele é muito apoiador. É um perfil de negociação que é próprio do baiano. O baiano, se ele gostar de você, você passa o Natal na casa dele, você vai para as casas de praia, de tudo que você imaginar. Mas como toda relação de emoção, você tem que ser verdadeiro, sincero. Então, quem pensa, é bobo, bota no bolso. Não é assim. O baiano, ele é emotivo, mas ele não é bobo. Então, se você é olho no olho, se você passa a confiabilidade, você ganhou aquele cliente para a vida, né? Então, o apego dele, o medo da gente não ir na farmácia, é muito isso.
Tem cliente que eu chego no interior, eu vou a cada mês, porque o setor, a visitação mês. Nossa, você sumiu. Eu falei, moço, não fala isso, porque se você falar isso, vão achar que eu não estou vindo na farmácia, mas não é. Na verdade, eles gostam da presença da gente. Isso é importantíssimo, porque você fica diferente dos iguais. Então, a sua presença é um acontecimento. Né? Então, eles gostam disso. Então, muito do receio foi isso, de perder o nosso trabalho, porque o nosso trabalho faz diferença. Né? Você chega, uma conversa, tem dia que ele não está nem a fim de comprar, a compra não é naquela hora. Mas aí você vai de outra forma, você conversa, você procura saber da família, e ali você já ganhou. Se ele pensar, ele trair, ele fala, pô, mas a menina vem aqui, a menina é gente boa, a menina fala, dá treinamento, ela passa com a gente, dá aquela consultoria, então a gente não vai trocar, né? Então isso é muito importante. Aí no outro dia já está lá o pedido. E agora está lá no Mercado Farma, tem pedido caindo, ó, como a gente brinca lá, pedido chegando. Você tá aqui agora, os pedidos estão caindo pra eu você. acho lindo, eu tava de férias, voltei, tinha um saldo na conta, eu falei, meu Deus, graças a Deus. Então é muito bom, porque ele tem essa liberdade de fazer no momento que ele quer, mesmo que ele esteja lá, ligou, olha, tá faltando um produto, ele tá lá num jantar, ele tá na boate, ó, vai lá e pede, até pelo celular, e ninguém fica desabastecido. Então foi muito bom. E você, Paty, qual que é vamos dizer assim, eu ia falar, meu Deus, vou voltar. E você, Paty, qual que é a funcionalidade do Mercado Farma que você mais gosta, assim, que você acha que para o cliente faz toda a diferença? É a disponibilidade, né, do Mercado Farma, está lá disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, assim, às vezes ele tá numa prainha, tá numa festa lá em família, ele consegue passar o pedido dele e nos ajuda bastante, né? Como a Gina já frisou aí, a gente que faz setor de viagem, a gente viaja muito e a gente não consegue passar 2 vezes no cliente. Então, assim, sem a plataforma, quando o cliente não conseguia ser atendido pessoalmente, ou ele deixava de nos comprar ou esperava a próxima visita. Como muitas vezes a nossa rotina, né? As cidades são distantes, ficava desabastecido, ou se não, só no telefone. E agora não, ele consegue fazer de onde ele estiver, o horário que ele quiser fazer. Às vezes está na estrada, tem como passar tal produto para mim? Ô, meu amor, tô dirigindo agora, mas vai lá no mercado, faz para mim. Aí ele, quando a gente chega em casa, dá uma olhadinha lá, né, Gina? Ou então assim, né, Tá Paty? caindo pro vai caindo, né? Liga para poder pedir preço. A gente manda a tabela bonitinha, ele não quer nem olhar a tabela, ele quer que você pare e olhe. Aí você tá dirigindo, não tem como, ele já vai lá, tá tudo bonitinho, ele já consegue ter full time, os preços, comparativos, né, a coisa da cotação. Então tá tudo lá bonitinho para ele, né? E o bom é que ele consegue acompanhar todas as marcas do grupo, né? De fato, é uma cotação. Ele tem ali já o que ele quer. Ó, vou querer essa molécula desse e aquela outra do outro. Não tem restrição. Sim. É maravilhoso. Agora vamos ouvir a palavra do cliente, né? A gente ouviu aqui dos vendedores, né? Então, Vocês querem vender, eu quero comprar. Na sua visão, Lari, o que te ajuda ou, né, beneficia no dia a dia de utilizar a plataforma? A plataforma veio para somar, e somar muito, né? Eu contei a vocês a minha história, que eu não moro nas cidades onde eu tenho as farmácias, então tudo meu tem que ser digitalizado, porque eu não estou lá todos os dias para acompanhar a rotina, embora que a gente tenha vários sistemas de câmera, enfim, mas para compra, o Mercado Farma só veio para somar, que eu consigo ver ali 24 horas por dia os valores que eu quero, mandar o pedido que eu quero, e isso facilitou muito a minha vida, porque quando a gente fala do mundo de hoje, né, que é digital, quanto mais a gente economiza de tempo, mais a gente ganha, porque tempo é dinheiro, já dizia o velho ditado, né? E o Mercado Farma tá ali rápido, quando Patrícia não pode me responder, ou ela tá de férias, ou alguma coisa assim, eu já mando lá rápido e o pedido já chega no outro dia. E eu consigo também comparar as moléculas, então, por distribuidora. Então, eu vejo lá as distribuidoras que eu tenho acesso e já vejo os valores, qual que está o melhor preço, e ali eu já mando e o pedido já chega rapidinho para mim, para eu ofertar para o meu cliente. Então, veio para somar e veio para facilitar muito a nossa vida. Perfeito. E assim, as meninas vão me matar aqui pelo que eu vou falar, mas, né, vestindo a camisa grupo, você consegue comprar também não só
uma molécula, um laboratório, você consegue comprar o portfólio do Grupo NC completo. Exatamente, todo o portfólio está lá, né? Claro que o contato de pessoas com pessoas é muito importante, né? Sim. Patrícia está comigo desde o início da farmácia que a gente tem esse contato. Sim. Mas acompanhar aquilo ali de forma ao vivo, né? Ali na hora que eu quiser, por exemplo, eu estava até brincando com ela quando a gente foi fazer o vídeo, eu disse, Patrícia, olha, vamos combinar de a gente fazer um vídeo tomando uma caipirinha e fazendo o pedido no computador. A vida como ela é, né? A gente ia fazer, só isso que mesmo. acabou que não deu certo, mas deu certo o que a gente fez, né? Enfim, mas é uma coisa que facilita muito. Já tive muitas vezes de viajar, lazer e ter lá a plataforma que eu poderia tirar um tempinho do meu dia e fazer os pedidos para que não falte a mercadoria na minha farmácia e não falte para o cliente, porque eu acho que isso é muito importante, porque quando o cliente vai na farmácia, né, o cliente final, ele quer que você tenha todas as apresentações lá. Se você não tiver uma, isso já influencia a ele não levar. Porque às vezes tem lá a receita do médico, né? A gente não influencia muito a trocar, enfim. Mas se não tiver uma das moléculas, alguns já dizem, não, eu não vou levar. Então, o importante é você ter um mix completo na farmácia, que isso, as plataformas, né, fazem com que a gente tenha isso a todo momento. Isso é muito importante. Show de bola, show de bola. E agora a gente já vai aqui para o nosso último bloco, que já é um bloco também que a gente vai chamar de pinga-fogo, talvez, do Mercado Farma, né? O que é esse bloco de pinga-fogo? É onde tanto o cliente quanto as nossas representantes vão poder entrevistar o nosso acionista e ter, né, tirar todas as dúvidas que elas têm também sobre, enfim, né? Sobre o mercado farma, Está preparado, Marcos? Fique à vontade para fazer a pergunta que for. A ideia é que a gente consiga trazer clareza não só para vocês, mas para todas as pessoas que estão nos assistindo também. Então, vamos lá. Quem gostaria de começar as perguntas? Pode ser eu, né? Então Estou aqui na ordem. Vamos lá. Então, o que é que tem de novidade? Tem alguma novidade? Tem alguma estratégia para otimizar ainda mais o mercado farma? Tem alguma coisa já aí? Dá spoiler pra gente. Tem muitas novidades, com certeza. Tem, ao mesmo tempo, também a questão de evolução natural da plataforma. Então, como foi falado, todo produto digital, né, a exemplo do mercado farma, ele nasce e a gente, às vezes, quer que ele nasça perfeito, no estado da arte, né, já nasça criado. E a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Então, a gente sempre teve, né, o cuidado de chegar num produto mínimo viável, que é assim que funciona o mundo de tecnologia. A partir desse momento, a gente colocou ele ao ar, isso já faz mais de 2 anos, né, onde nós colocamos o produto para rodar nas farmácias, e aí a gente vai vendo a vida como ela é. A gente começa a ouvir o nosso cliente, os nossos colaboradores, e entender quais são as funcionalidades, qual que é o principal razão de existência do produto, qual que é a proposta de valor dele, e aí nós vamos adequando. Então é óbvio que a gente começa hoje em dia, olhando para todos esses aprendizados, a gente investe cada vez mais, não só na usabilidade, né, ser cada vez mais amigável, mas também tem uma questão ali tecnológica, óbvio, que por trás de como que a gente consegue trazer inteligência. Então, a nossa proposta de valor no momento, a gente está trabalhando em módulos que a gente consiga trazer inteligência, ou seja, sugestões de pedidos em cima da sua própria farmácia, onde a gente consiga analisar através de dados de conjunto daquele setor que você está atuando, quais são os produtos que deveriam estar sendo recomendados e comprados pela sua farmácia que eventualmente não foram comprados ainda, produtos que você já tem em estoque, mas deveriam ser reforçados o estoque, produtos que você não iniciou compra, que já deveria ter iniciado porque está demandando naquele setor, programas de fidelização, né, independente seja através de cupons, através de cashback. Então, tudo isso são produtos que nós estamos, funcionalidades que nós estamos trabalhando para que a gente consiga, obviamente, trazer cada vez mais diferencial do mercado farma para todos que utilizam, né? Lembrando, é óbvio que nós falamos aqui em alguns momentos sobre a questão
da farmácia ter autonomia nas férias do time comercial e tudo mais, mas ele não foi feito somente para isso, né? E todos nós sabemos disso. Ele foi feito para complementar literalmente todo o trabalho do vendedor. Então, é claro que quando você tem um período de férias, aí aquele período lá, ele vira intenso o uso, porque você tá conversando com a ferramenta, querendo, né, obviamente, que aquela pessoa que você tem uma relação de parceria no ano inteiro também descanse um pouco. Mas, ao longo do ano, enquanto você também está tendo contato, seja físico ou seja virtual, no WhatsApp, que você está conversando no dia a dia, ou seja porque você está telefonando, o contato que você tem, de fato, com o time de vendas, aquela ferramenta ela continua disponível para complementar todo esse trabalho. Então, é o que todo mundo fala hoje. O que o mundo é? O mundo é omnichannel. O que é omnichannel? É igual nós estamos aqui. Você está aqui, daqui a pouco você vai parar de gravar, você vai pegar o celular, vai responder, vai ver como é que está a sua farmácia, como é que está o fluxo, como é que dá, vai passar mais um pedido, vai dar mais um toque de uma promoção que você teve ideia, vai passar para o pessoal criar. Então, ou seja, nós estamos, todo mundo ali tá trabalhando de uma maneira multifuncional. E para nós sermos multifuncionais de uma maneira trazendo potência, nós precisamos usar tecnologia e precisamos usar dados. Né? Então, acho que é por isso que a gente cada vez mais vai continuar utilizando de uma maneira bastante robusta toda a parte de tecnologia, mas sempre sabendo que o humano é quem está no centro, o humano é quem tem a nossa principal razão de existência. Nós damos muito valor para essa questão relacional, consultiva, preparada, não é somente o relacionamento por relacionamento, é um relacionamento com uso de dados, com uso de técnicas de vendas e também, obviamente, com a tecnologia. Então, acho que é importante todos nós sabermos que o mundo ele já está nesse momento, não é futuro para ninguém, já é presente, né? Daqui a pouco, como foi falado, todos nós somos seres humanos, nós somos resistentes, nós achamos que não, vamos lutar contra, é o que eu brinco isso com várias pessoas, como nós falamos de influência, hoje em dia, influenciadores. Pô, eu já vi muitas pessoas lá atrás, inclusive nós mesmos em algum momento fizemos isso, julgando alguém, pô, aquela pessoa lá começou a fazer isso. Hoje em dia você fala, pô, por que eu não comecei antes? Fiz antes, né? Então, acho que tem muito dessa questão de que é o famoso, isso é chamado, né, de como early adopter, a pessoa que adota primeiro aquela tecnologia. Pode ter certeza que quem adotar primeiro não vai ficar para trás, vai ficar na frente. Então, acho que isso é importante, nós deixarmos de resistir ao que de fato vai acontecer. Mas nós sabemos também o momento correto, nós estamos falando, o Brasil é muito grande, tem muitas diferentes características ao longo do país, interiores e assim por diante. Então é muito importante você usar a ferramenta certa no momento certo. Né? Não adianta você ir lá para a China, fazer um benchmark de um uso de tecnologia que é completamente distante da sua realidade, do público que você está atendendo. Mas, com certeza, existem outros pontos que você pode, através da aspiração que você teve ali, você passar a utilizar dentro daquele seu mercado local e aquilo ser um diferencial. Então, assim, inovem. Não tenham medo de inovar, não tenham compromisso com o erro. Só inova quem arrisca. E quem arrisca, é óbvio que tem várias coisas boas que serão implementadas, aceleradas, e coisas ruins que você já tira e já fez esse vídeo, não ficou legal, não tem problema, já tira, já faz outro, até ele ficar legal e tá tudo certo. Então, assim, a gente não precisa ter compromisso com o erro, a gente precisa ter compromisso com a tentativa. Vamos tentar cada vez mais que com certeza nós vamos chegar num caminho. Como foi falado por elas pensaram em fazer o vídeo da caipirinha, que talvez tivesse sido um sucesso ainda maior. Ou não, elas acabaram fazendo um outro vídeo, que esse sim foi sucesso, esse a gente já tem os dados para comprovar, por isso que elas estão aqui, né, sendo reconhecidas com muito mérito. E eu acho que esse vídeo da caipirinha pode vir ainda. Com certeza, né? Eu A acho gente que já fez, porque eu tinha que fazer deslocamento para uma cidade que era muito longe. Mas tá de folga, Se tivesse a bichinha, folga, vai não tinha fazer. dado certo. Mas agora você já coloca já o Photoshop atrás da praia, faz na farmácia dela mesmo gravando. usa inteligência artificial, né? Tem que Edita. ser a vida como ela é, para você trazer as pessoas, né? Por isso que no Exatamente. vídeo que eu fiz, né, quando foi o chamariz, eu busquei a linguagem regional, a fala, criei 2 personagens para passar justamente isso, o que era o mercado farma, como é fácil e que está no dia a dia de todo mundo, né? Agora, ó, eu ouvi cashback, viu, clientes?
Cashback é bom. Vamos fazer esse vídeo da caipirinha e vamos estar aqui novamente. É, isso isso aí, com aí. Ele vai certeza. ser top view de novo. É, Melhor isso aí. vídeo e vamos voltar. Vamos lá então, gente. Próxima pergunta. Marcos, com relação ao mercado farma, há alguma possibilidade, uma dúvida frequente, né, dos nossos clientes e de alguns, né, dos nossos representantes que estamos no campo, a possibilidade da troca do mercado farma por a nossa apresentação ao cliente lá pessoalmente? Não, isso é algo que não está dentro do que nós imaginamos, né? Então, acho que vou até começar falando de uma maneira diferente. Eu trabalho na empresa há 20 anos, tenho 40 anos, desde os 20 anos eu trabalho aqui em áreas diversas. Nós nunca finalizamos um ano com menos colaboradores do que no ano anterior. Então, acho que o primeiro ponto é, nós sim acreditamos nas pessoas. Então, o nosso maior principal e diferencial competitivo são as pessoas, né? Elas estarem engajadas, obviamente que estando adeptas a tudo que a empresa tem como cultura, como valores. E o que é importante dizer? Acho que o mais importante de fixar isso para todos nós crescemos, nós temos uma estratégia, desenvolvimento, investimento, pesquisa e desenvolvimento, P&D, né? E tudo mais, produtos, portfólio, para que a gente cresça no ano a ano. Então, se nós queremos crescer no ano a ano, significa que nós vamos precisar também de mais pessoas. Então, acho que não só a empresa vai precisar de pessoas, como ela gera muita oportunidade para as pessoas que querem crescer, independente da linha de negócio. Você pode estar numa linha de negócio hoje, pode estar em outra amanhã, você pode estar na área comercial hoje, pode estar em propaganda médica amanhã, você pode estar interno no outro dia, você pode, obviamente, que escrever sua carreira como você deseja. E o que eu acho que é relevante também em dizer? Quando você olha para a indústria farmacêutica como um todo, ninguém, tá? Não só falando por nós, mas também pelos concorrentes, o mercado, ele é um mercado que esse contato físico, ele é muito importante. E eu acredito que não só não está na nossa estratégia, como eu ouso em dizer que não está na estratégia dos demais empresas de mercado também, não posso falar por elas, é claro, tá? Mas acredito que também não esteja na visão delas a questão de substituição do ser humano, da força comercial. Então, o que nós entendemos foi um pouco do que eu falei. Nós acreditamos de que o nosso time comercial ele tem muito valor, que ele é o nosso principal diferencial competitivo, ele é a pessoa mais consultiva possível de se fazer, um trabalho junto com cada uma das farmácias, ver como que nós conseguimos ter ainda mais produtos lá dentro, como que a gente consegue ajudar aquele cliente a vender mais e melhor, né? Ou seja, vender também com rentabilidade e prestando serviço para o cliente que está indo lá no dia a dia, eventualmente alertando sobre as questões das tendências tecnológicas que estão acontecendo, que ele deveria estar acompanhando, porque no entorno dele, dado que você também conversa com o entorno das farmácias, você pode ser consultiva, aqui na região a gente já tem visto algumas iniciativas de boas práticas que você deveria estar olhando, ou eu fui num outro evento que foi comentado tal coisa que eu acho que é legal trazer, tem seu perfil, suas características. Então a gente sempre vai estar com a questão do nosso vendedor como a visita mais importante. Então, o prime time, chamado assim, é a visita do nosso representante, mas ele não está lá todos os dias, como foi falado. E nós precisamos trazer funcionalidades que complete essa experiência, e que essa experiência ela seja em momentos diversos, porque como foi falado, nós, do nosso time, assim como as farmácias, precisam ter um tempo, né, de valor para que a gente consiga entender, né, a visita que a indústria está fazendo ali e levando não só oportunidades, mas também sendo consultivo, como eu falei. Mas acho que o mais importante é que, às vezes, você está num setor de viagem, como foi falado, e você não vai conseguir fazer aquela visita independente do motivo, a pessoa não está bem, ela não está lá naquele momento, ela não pode atender, e você continua complementando a visita como precisa, porque aquele momento que você destinou para estar na farmácia, infelizmente você não vai conseguir retornar tão cedo, a depender, né, obviamente, do deslocamento e assim por diante. Logo, você tem uma ferramenta que consegue te completar. Então, o grande poder hoje em dia de todos os segmentos é como que você alia o melhor do humano com o melhor da tecnologia. Então, eu acho que para toda a nossa força de vendas e para todas as farmácias também, para tudo, e não só para o mercado farma, para todos os produtos digitais, para você ser o melhor, você terá que ser o melhor no físico e o melhor no digital, no virtual. Então, você precisa complementar o novo
vencedor, ele tem uma soma. Ele não faz uma coisa sozinha. Ele é um híbrido. Então, ele precisa ter valor nas duas frentes. E é nisso que nós acreditamos, é isso que nós vamos continuar perseguindo. A gente vai continuar, óbvio, que desenvolvendo nossa força de vendas, criando oportunidade, mas nós também estaremos fazendo isso, trazendo ainda mais ferramentas e inteligência nas ferramentas que estão sendo desenvolvidas para que seja um diferencial competitivo da nossa empresa em relação ao mercado. Esperamos ter sucesso, a gente vem tendo sim sucesso no mercado farma, temos muitas possibilidades ainda pela frente e tenho convicção de que nós chegaremos aonde nós almejamos. Show de bola! Lari, é a sua vez de Chegou perguntar. a minha hora, então eu vou fazer uma pergunta. Como tudo começou, né? De onde veio essa ideia do mercado farma? E outra pergunta também que eu tenho é quais são os próximos planos, os próximos passos do mercado farma? Tá. Bom, tudo começou nós começamos a fazer benchmark de mercado em outros segmentos e não no mercado farmacêutico. E a gente começou a entender de que esses mercados já haviam se movimentado para ter uma venda onde a venda física ela conversava também com a experiência digital. Ou seja, eles eram complementares e essa complementariedade ela estava trazendo uma soma relevante. Então, você conseguia fazer uma venda com mais produtos, ticket médio maior, com um nível de fidelidade maior. Então, a gente começou a ver de que tem uma oportunidade muito grande na mesa de nós trazermos uma nova jornada de compra para essas farmácias. E, para isso, nós precisávamos investir em tecnologia. Nesse momento, nós olhamos para possibilidades de parceria na frente de tecnologia, junto com todo o nosso time de tecnologia, que hoje também nós entendemos que é um diferencial competitivo que se traz aqui. Tem pessoas extremamente bem qualificadas, né? Pessoas também que estão olhando essa jornada de uma maneira somente como que a gente consegue gerar valor para todos. Então, assim, a gente tem muitas pessoas dedicadas para isso, não é uma coisa que surgiu do acaso, nós fizemos bastante investimento de tempo, dinheiro, conhecimento, e isso, obviamente, que continua perdurando, e a gente entrou nessa jornada de desenvolvimento, que, como eu falei, ela não vai acabar nunca, né? Então, como próximos passos, o que a gente tem literalmente colocar a dor do nosso cliente no centro. Então, hoje a gente mapeia não só a questão de funcionalidades, como que a gente consegue ser a melhor plataforma. A nossa ambição é que, ao perguntar para a farmácia qual é a melhor experiência que ela tem, a resposta seja mercado farma. E se por um acaso isso em algum momento não estiver acontecendo, nós vamos percorrer para que a resposta seja essa. A minha experiência é mercado farma. Ficamos felizes com a sua resposta e a gente entende de novo que a gente precisa continuar investindo para que essa preferência ela continue existindo. Existem outras funcionalidades, né, muito relevantes para chegar, como foi falado ali, né, não só a questão de inteligência, mas também essa parte de fidelização, independente da maneira, como foi falado, cupom, cashback e assim por diante. A gente adora. Com certeza, sempre uma boa notícia. E, ao mesmo tempo, como que a gente vai fazer isso de uma maneira gerando também inteligência para o seu negócio. Então, hoje, a gente está conversando com alguns parceiros que têm inteligência tecnológica que, eventualmente, possam ser plugadas no seu negócio, que te ajudem ainda mais a ser mais estratégica, mais assertiva nas suas compras, para você conseguir ter uma venda melhor, com uma lucratividade ainda melhor, né? Que você tenha um sortimento adequado, porque a gente sabe que às vezes você compra mais de um e menos de outro, e fazer esse equilíbrio é uma dor gigantesca para todos na cadeia, para a indústria, para a distribuição e também, óbvio, que para a farmácia. Então, a gente também está conversando com algumas outras empresas que possam gerar inteligência para que a gente plugue elas no nosso ecossistema e a gente consiga levar diferencial competitivo para vocês, cuidando do seu negócio.
A gente precisa que o seu negócio seja cuidado, seja saudável, para que a gente continue crescendo também. Então, a gente tem um compromisso muito grande com toda a cadeia. A gente tem um compromisso com a distribuição, que ela continue crescendo, de uma maneira, obviamente, perene, que tenha uma solidez, e, ao mesmo tempo, também com toda a cadeia farmacêutica. Independente se você está falando de uma grande rede, média, pequena, associativismo, farmácia independente, é natural e é relevante para todos que todos esses entes aqui da cadeia continuem existindo de uma maneira saudável. E eu acredito que as indústrias, elas podem trazer cada vez mais conhecimento e provocações necessárias para que essas empresas consigam continuar existindo, crescendo e, obviamente, que atendendo o público da melhor forma possível. Então, acho que tem muitas oportunidades ainda pela frente. O mercado farma ainda tem muito para evoluir e muito valor para ser gerado aí para as farmácias que estarem utilizando, que estarem junto conosco. E que nós queremos é isso. Nós queremos ter muita proximidade com vocês, escutar, né, ouvir também as dores de vocês para tentar ajudar a endereçá-las e resolver isso de uma forma conjunta. Então, saiba que a sua dor também é a nossa dor. A gente espera tentar atender ela em grande parte. Eventualmente não todas a gente vai conseguir, mas as grandes que sejam comum a todos, elas passam a ser nossa também, e a gente precisa ter cada vez mais também inteligência para que a gente consiga tornar o negócio de vocês cada vez melhor e mais saudável. Ótimo. É isso aí. Assim, só uma observação. O mundo, ele hoje está avançando muito rapidamente. Coisas que a gente achava que ia acontecer daqui a, sei lá, muitos anos estão acontecendo hoje. Então, o digital, ele veio para ficar e ele veio para modernizar o nosso negócio. Então, quando se fala numa plataforma como o Mercado Farma, que economiza o nosso tempo, isso soma demais na nossa vida. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelos incentivos, né, da empresa, do grupo como um todo. Eu, como cliente, sou muito satisfeita de falar sobre isso e de levar essa informação também para outras pessoas que ainda não utilizam, né, a plataforma, que utilizem e usem dos benefícios e que tem muito a melhorar. Parabéns. E acho que um outro ponto importante, assim, testem, arrisquem, né, como nós falamos. Existem muitas oportunidades e, às vezes, as pessoas elas falam assim, me tornar digital é caro, eu preciso investir muito, eu preciso trazer pessoas capacitadas. E, na verdade, não é nada disso. Existe possibilidade para todos os tamanhos, para todos os bolsos. É óbvio que se você quiser fazer uma super, ultra, mega ferramenta, eventualmente você tem um desembolso a ser feito. Mas se você tem uma farmácia eventualmente independente, menos lojas, tenta entender como que você poderia estar fazendo iniciativas, a exemplo de uma live e-commerce, a exemplo de você trabalhar a sua mídia social melhor na sua região, você mandar um WhatsApp para o seu cliente perguntando se ele melhorou, se aquele produto de uso crônico dele já está acabando e eventualmente ele pode comprar outro, ou você pode até entregar na casa dele, né? Se tiver a jornada da receita, você pegar a receita médica também dele, óbvio, porque por uma questão legal você precisa dela, mas tá oferecendo nessa venda. Então, a gente sabe que no Brasil, quando você olha em dados, essa conversa por WhatsApp, nós até comentamos sobre isso no almoço, ela é extremamente potente. Então, assim, quando vamos dar um exemplo de uma loja nacional aqui, de um outro setor, que faz isso, que eventualmente é de um grupo gigantesco, mas faz isso muito bem. A reserva. A reserva, por exemplo, se você vai lá e você compra, em algum momento, eles devem ter muitas ferramentas por trás, várias tecnologias, mas no final ele gera uma informação para o vendedor, aquele vendedor te manda um WhatsApp e ele fala, Marcos, você tem um produto que chegou que é a sua cara, você comprou tal coisa, então você acha que você vai gostar disso também. Ou você, na sua última compra, você gerou um cashback de R$100 que está para vencer, você não quer comprar porque isso vai expirar. Ou você simplesmente perguntando, no nosso caso de saúde, se a pessoa está bem ou se ela não quer fazer uma recompra daquele medicamento, como eu falei. Então, existem ideias diversas, né? Você pode pegar ali, para quem tem criança, na fralda, no leite, em qualquer categoria. Acho que em todas as categorias nós temos oportunidades. O importante é você estar lá criando, né? Cada vez mais preocupado e não ali, né, dentro do seu balcão se lamentando do porquê que aquele cliente entrou na farmácia do lado e não no seu. Então, acho que assim, a
gente tem que sair disso. Para a gente vender, a gente vai ter, obviamente, que se comunicar e criar ações também. Mas saibam que, assim, a gente não precisa de dinheiro, não. O que a gente precisa é não colocar o bloqueio na nossa vida e a gente precisa, obviamente, que arriscar, testar. Então, eu acho que tudo é válido. Você pegar uma caixa de som e colocar lá, e colocar uma música, chamar o pessoal para entrar, colocar uma bexiga, aferir pressão, o que você quiser fazer. Você pode ter certeza e aí você mensura. O que normalmente muitas empresas fazem é que elas fazem essa ação, não necessariamente elas mensuram, então elas não sabem qual é a melhor ação que deu mais resultado para ela. Mas se você começar a mensurar também do seu jeito, não precisa mensurar de uma maneira também da NASA, não. Começa a mensurar do seu jeito, você vai falar assim, pô, parece que isso aqui conversa muito com o meu público, parece que isso aqui conversa com faixas etárias. Ó, com o público de mães, isso aqui funciona. Com o público de pessoal 50 a mais, funciona essa outra frente. Então, acho que tem muito dessa questão. E uma das coisas que eu falo muito é, você pega, por exemplo, a pessoa que tem, em especial que tem interiores, né? Em especial que seja um público que, eventualmente, vamos chamar de aposentados. Os aposentados, eles vão comprar, primeiro que tem um alto desembolso na farmácia. Normalmente, ele é polimedicamentado. E um outro ponto que ele quer atenção. Ele quer um carinho, ele quer uma conversa, ele quer uma relação que, eventualmente, você está querendo, tipo, já, não, preciso vender porque eu preciso atender o próximo. Você precisa, sim. Mas você sabe que aquele público, que aquela pessoa que entrou, ela requer um atendimento X, e aquela outra pessoa requer um atendimento só de compra, que ela eventualmente nem falar com você quer. Então, acho que é importante você também, todos nós, termos esse treinamento também de balcão, para que a gente consiga capturar a melhor maneira, né, a melhor forma de saber quem são os nossos clientes. E quanto mais nós conhecermos nossos clientes, mais sucesso nós teremos. Então, acho que tenho certeza que quem está colocando o cliente em primeiro lugar vai ter sucesso sempre, sempre vai ter espaço. Como foi falado também pela Janine no almoço, bom vendedor tem espaço sempre. Então, para farmácia que atende bem, para bom vendedor, pode ficar tranquilo que tem mercado de sobra. Verdade. Com certeza. O atendimento, Inovar, eu né? acho que é o primordial. Isso é uma coisa que eu falo sempre nas entrevistas quando vou contratar, né? Que seja o que for, mas o principal aqui desta empresa é o atendimento. E eu vou até contar uma história agora, que uma vez chegou uma cliente lá e ela costumava comprar em um certo horário. E nesse dia ela foi um pouco mais cedo. Ela esperou mais de 1 hora pela funcionária que ela tem costume de comprar. Ou seja, ela ficou sentadinha lá e disse, não, vou esperar ela chegar porque ela já sabe de todos os medicamentos que eu tomo e eu gosto do jeito que ela me atende. Então, esse contato cliente, balconista ou representante, cliente, isso é muito importante. Isso Com vende certeza. mais. Porque às vezes ela nem ia levar tudo, mas a pessoa está ali, ofereceu e isso gerou mais renda, né, para todo mundo. E o legal do Mercado Farma é que eu até visitando também, a gente faz muitas visitas a campo e tudo. E uma das farmácias que eu visitei em Brasília, inclusive, ele falou, olha, eu compro aqui rapidinho, otimizo meu tempo comprando às vezes aqui pelo Mercado Farma, porque daí eu consigo usar esse tempo para justamente fazer esse tipo de atendimento com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção com o cliente final, né? Então, eu acho que são inúmeras vertentes, né? Como a gente estava falando, tempo é dinheiro, tempo é qualidade de vida, sim. né? A gente consegue também englobar isso tudo dentro né? Utilizando da melhor maneira esse tempo. E eu acho que mais, não mais, né? Mas talvez tão importante quanto utilizar esse tempo bem é também saber comprar bem, né? Para uma farmácia poder crescer e alavancar. Então, essa compra bem feita vai gerar uma venda Quem melhor. compra bem, né? Quem compra vende bem. Isso aí não é Isso. clichê, não, é verdade. Exatamente. Então, acho que isso é uma outra qualidade que a gente consegue utilizar do Mercado Farma, é te possibilitar essa compra bem feita, né? Essa compra que você consegue fazer ver ali todo o portfólio, olhar os valores também, né? Fazer cotações. Então, é um outro, para finalizar, assim, né? Outro ponto que gera de benefício também, né? Para os nossos clientes. Gente, então, muito obrigada. Eu agradeço vocês pela presença. Foi um papo muito gostoso. Sim. Quem ainda aqui não segue o Mercado Farma também nas redes sociais, aproveita, siga a gente aqui no nosso Instagram, nosso TikTok, temos também aqui o nosso canal, que já vai estar esse vídeo aqui no YouTube, então fiquem, né, inscritos aqui no canal, que vem mais um monte de outros conteúdos legais para vocês poderem usufruir, tá?
Muito obrigada aos nossos convidados e convidadas, né? Espero tê-las de volta aqui com mais cases de vídeo. Me Que a gente Desejamos, possa... desejamos. E uma salva de palmas para vocês três ali que estão hoje representando todas as pessoas como nossas embaixadoras ali, seja como colaboradores, seja como cliente aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho que vocês vêm realizando, viu? Parabéns. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Um Obrigada, prazer estar gente. aqui, Obrigada, foi muito vivenciar bom. tudo isso. Aguardem a parte 2, né, Pois Vânia? é. Agora é a parte 2. Aí, Marcos, a gente tem que preparar algo mais diferente aí Com pra essa certeza, parte 2, pode ficar hein? tranquila. Como nós falamos, tentar nós vamos sempre. Então, Se não acertar, nós vamos arriscando até dar certo. Maravilha. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção até aqui. E fiquem atentos para o próximo vídeo.